vamos falar um pouquinho sobre o cérebro de Temple Grandin, a nossa doutora autista, que é mega inteligente e que participou de vários testes com ressonância magnética para buscar identificar as relações entre o cérebro autista e o comportamento autista. Vamos? Pois é, pessoal. No livro de Grandin e Pennick, O Cérebro Autista, a Grandin ela conta pra gente que no final da década de 1980, com o desenvolvimento dos estudos, o avanço tecnológico dos testes de neuroimagem, né, de mapeamento cerebral por meio de ressonância magnética e outros testes, foi possível que os cientistas começarem a identificar como funciona o cérebro. Até então só era possível estudar cérebros de pessoas que tinham morrido, ou seja, se pegava uma pessoa que tinha tido um dano cerebral e depois que ela morresse, se pegava a autorização e se estudava aquele cérebro. Só que no momento pós-morte não é fácil e não é possível verificar aquele cérebro em funcionamento. Então era muito difícil estudar esses casos. Então, principalmente a partir do século XX, com o desenvolvimento do avanço desses testes de neuroimagem, foi possível verificar o cérebro humano em funcionamento, principalmente com a ressonância magnética funcional, que é aquele momento que se faz o teste de ressonância e vai se mostrando algumas imagens para que a pessoa que está participando daquele teste possa expressar por meio do funcionamento do seu cérebro o que ele está sentindo ao ver imagens. Ou seja, quando uma pessoa vê imagem de algo repulsivo, como um ato de violência, como é que aquele cérebro está funcionando? Então foi possível entender muitas coisas sobre o funcionamento do cérebro e, inclusive, entender muitas coisas sobre o funcionamento de um cérebro autista. Temple Grandin, como ela é uma cientista autista muito conhecida e muito importante, ela foi convidada para testar vários aparelhos. E durante muitos anos, até o século XXI, ela vem participando desses testes e ela conta no seu livro como conhecer um pouco sobre o funcionamento e a estrutura do seu cérebro ajudou a compreender sobre ela mesma, sobre os porquês ela se comporta de determinada maneira, ou ela tem medo de determinadas coisas, ou ela tem dificuldade de realizar determinadas tarefas. Temple Grandin conta pra gente que, por exemplo, descobrir que a amígdala dela era bem maior do que a amígdala cerebral de outras pessoas fez com que ela entendesse a grande ansiedade que ela sentia há tantos anos. Porque a amígdala é uma parte importante do cérebro que regula as questões relacionadas ao medo e às emoções. E aí Grandin entendeu porque ela sente tanto medo. Ela diz até que ela sente medo do medo. E ela passou a entender porque em determinada época ela desenvolveu inclusive síndrome do pânico, de tão ansiosa que ela estava. Então, a partir desse momento, não é que entenderam por que ela era uma pessoa tão ansiosa, tenha resolvido o problema da ansiedade, mas a ajudou a entender porque depois que ela começou a tomar medicamento antidepressivo, ela conseguiu controlar essa ansiedade e não sentir mais aquele pânico que ela sentia. Em outros testes, ela explicou também, né, que o pouco desenvolvimento de determinada área de um cérebro de uma pessoa pode gerar uma compensação do próprio cérebro, porque o cérebro ele tem plasticidade, como eu já falei em outros vídeos, ou seja, se uma determinada área do cérebro não se desenvolveu bem, para compensar, o cérebro pode desenvolver outra área. Então ela percebeu, por exemplo, que o volume intracraniano da caixa craniana dela era 15% maior do que o volume intracraniano de uma pessoa, né, de maneira geral. E aí ela levantou a hipótese de que o fato de sua caixa intracraniana ser maior fez com que o seu cérebro compensasse esse espaço maior com a criação de novas conexões. E aí ela passou a entender por que o cérebro dela tem muitas conexões, tem mais conexões do que o comum. Uma outra questão bem interessante é que ela percebeu que no momento de desenvolvimento do seu cérebro, né, o ventrículo esquerdo dela se estendia muito, era mais longo do que na maioria das pessoas. E aí ele acabava se estendendo por uma área chamada córtex parietal, que é uma área responsável pela memória operacional, ou seja, a memória de trabalho.
E aí ela levantou a hipótese de que provavelmente essa invasão do ventrículo nessa área do córtex parietal tenha gerado uma perturbação, e isso pode justificar o fato dela ter tanta dificuldade de realizar tarefas consecutivas, de uma maneira, terminar uma tarefa em seguida, começar outra tarefa e ter essa organização. Uma outra coisa que Grand observou é que a espessura cortical dos seus córtices entorrinais esquerdos e direitos são maiores do que, né, o das outras pessoas. E ela percebeu que isso pode explicar a sua grande capacidade de memorização. Grand, ela conta que ela tem uma grande memória visual, ela enxerga o mundo, ela enxerga as pessoas e as situações por meio da sua grande memória visual. Então, essa área, né, com essa espessura maior, é justamente a área que é a porta da memória, né? E aí isso poderia estar explicando. Bom, Grand levanta também questões importantes da grande heterogeneidade das causas e dos comportamentos das pessoas autistas. Ou seja, existem várias causas que podem explicar porque uma pessoa se comporta de determinada maneira. E às vezes uma única causa não é suficiente para dar resposta para aquele comportamento, e sim uma união de causas independentes. Ou seja, você corta uma dessas causas, um desses elementos que estão gerando aquele comportamento, e aquele comportamento pode não ser extinguido, né? E também, ou seja, o fato do cérebro da pessoa ser de uma determinada forma não vai justificar totalmente que ela se comporte daquela maneira, ou seja, pode ter outras causas. E também a heterogeneidade de comportamentos, ou seja, não é porque a pessoa se comporta de determinada maneira que determinada região cerebral com certeza vai estar modificada, né? Então, isso não é definitivo, ou seja, podem ter outras causas para aquele comportamento, não está relacionado diretamente uma coisa a outra. Bom, Grand levantou a questão de que é importante que a tecnologia avance, que esses estudos do cérebro eles avancem e que as pessoas possam ter acesso a essas tecnologias, para que cada vez mais se possa identificar os porquês, né? E o momento em que aquela criança está com aquela dificuldade, o porquê aquele cérebro está funcionando daquela determinada maneira, para que a intervenção precoce possa ser feita e o tratamento precoce possa ser realizado. Entretanto, a gente sabe que a maioria desses exames não é de fácil acesso e que ainda não estão difundidos, né? Então nós temos que ter um pouquinho de paciência e utilizar para o desenvolvimento de nossos filhos as formas que nós conhecemos, que são as terapias, que a gente pode fazer junto dos especialistas e também em casa. Então vamos investir no desenvolvimento dos nossos filhos, ajudando da maneira que nós podemos, conhecendo sobre autismo, conhecendo sobre formas de trabalhar com a pessoa autista, entendendo como a pessoa funciona e também levando para especialistas que estudaram, né, e são qualificados para trabalhar sobre essas características e ajudar os nossos filhos a interagirem melhor no mundo e a viverem melhor. Um beijo enorme, muito bom estar aqui com vocês. Dá uma curtida aí no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve e convida outras pessoas para se inscreverem e conhecer mais sobre autismo. E sai contando para todo mundo tudo que você aprender. Até mais!